Fala, galera, bem-vindos para mais um Espírita Pop. Matheus e eu aqui hoje para falar sobre perdão. É difícil perdoar? Que a gente sabe que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, o quanto a gente desse conta ao infinito e além. Mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. Na hora do vamos ver, não parece tão fácil assim. Vamos trazer uma história inspiradora de perdão para que a gente possa aplicar isso de alguma forma na nossa vida também. Depois da vinheta. Bom, Matheus, eu resolvi trazer essa história que, por acaso, eu falei sobre ela na evangelização, na aula com os meus alunos, e resolvi trazer surpresa aqui pra você, pra te impactar também. Quero ver na sua carinha o quanto você vai ficar impressionado com essa história. Não ouvi a história antes, gente. Isso aqui está sendo 100% aqui, ó, ao vivaço no momento que a gente tá gravando. Eu espero que a minha memória me ajude também a lembrar de alguns detalhes importantes. E eu quero frisar, é uma história real. Vocês vão ver que essa senhorinha passou por muita coisa. Então fica parecendo que eu tô aumentando pra chocar, pra impactar. Não, é verdade. Então, a história da dona Agnes. Ela morava nos Estados Unidos, mas era australiana, se eu não me engano, a nacionalidade dela. E a dona Agnes enfrentou durante a juventude dela 2 cânceres. A irmã dela, ela perdeu porque ela contraiu AIDS. O irmão dela, ela perdeu porque se suicidou. Ela perdeu uma filhinha pequena, ainda com 3 meses, de morte súbita. E ela teve um outro filho, Frank, que ele, além de ter contraído HIV ao longo da sua vida, ele também teve um câncer, um tumor no cérebro, não resistiu e veio a falecer. Então, a gente vê a sequência ali de perdas e desafios que a dona Agnes passou. Ela tinha uma filha mais velha, chamada Patrícia, que já tinha um filhinho, ou seja, seu neto, Chris, de 6 anos de idade. A Patrícia era alcoólatra. E num programa de reabilitação, ela conhece o Leonard Scovens. Lá, eles, num primeiro momento, o Leonard, ele era viciado em crack. Então, ali tinha de todos os tipos de dependências, né? E ela simpatiza com ele, eles vão se aproximando, vão começando a aumentar ali aquela relação de uma amizade até para um romance, passam a morar juntos. E a Patrícia consegue superar, no sentido de que ela estava conseguindo se manter fora, né, desse vício. Cada dia conta, eles têm até aquela moedinha, né, que eles carregam com eles. E já o Leonard, não. Ele teve recaídas em relação ao crack e a Patrícia ali nunca desistia dele, sempre incentivando, se mantendo por perto e eles morando juntos como um casal. Um dia, o Leonard, ele não se sabe, essa informação não ficou muito clara se ele estava ou não sob o efeito das drogas, mas ele acaba assassinando brutalmente a Patrícia e o filhinho de 6 anos, que não era dele, né? Mas matou os 2 estrangulados. E logo depois ele sai pra rua e vai cometer furtos, roubos, depois acaba sendo preso e 1 ano depois condenado à prisão perpétua. E então você imagina, né? A situação dessa senhorinha e como ela se sentiu diante desse acontecimento, porque os outros foram, vamos dizer assim, causas naturais. Agora ali não, né? Foi a ação de alguém que escolheu agir assim e acabou levando não só sua filha como seu neto. E diante disso, é difícil perdoar? É possível perdoar? O que você acha que a dona Agnes fez? Olha, eu espero que a dona... É difícil perdoar, com certeza, né? Toda a situação da dona Agnes não é boa, né? É uma situação muito difícil, mas eu ainda espero que ela consiga perdoar. Óbvio que eu não acho que ela vai esquecer, não acho que vai ser algo que ela vá 100% conseguir processar às vezes na encarnação dela, mas... Perdoar é esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você entender os fatos, é você processar esses fatos e você estar em paz com isso, né? O esquecer é simplesmente você estar deixando aquilo de lado por um tempo, né? Agora, não necessariamente, isso uma hora vai voltar, né? A justiça divina não deixa a gente esquecer muitas coisas, né? Então. E o que você acha que seria perdoar ali dentro dos ensinamentos de Jesus e da nossa situação espiritual mesmo, né? O nosso estágio atual, o que a gente daria conta de pelo menos se esforçar para fazer neste momento quando se propõe a perdoar alguém, por exemplo, a dona Agnes em relação a ele? Sim.
Olha, eu acho que, assim, não, a gente tem que tomar cuidado para não suprimir certos sentimentos, né? Porque, por exemplo, cara, uma situação em que você vê algo que, de certa forma, você pode julgar como uma grande injustiça, o que eu acho que pode ser algo que a dona Agnes teria feito, né? Teria visto, nossa, ele, né, cometeu um crime tão forte, né? Tão horrendo, assim, que na visão dela, ela pode até ter visto como algo injusto, né? Algo que ela não via acontecendo, né? Pra filha dela, né? Foi a filha. Filha, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas pensam de que perdoar seria suprimir essa raiva e né, perdoar o cara de coração e desejar o bem pra ele. Não é algo que acontece fácil, né? Óbvio que esse seria o ideal. O ideal seria a gente perdoar e entender que, nossa, ele tinha dificuldades, ele tinha um problema de vista, ele tinha todas as questões dele. E às vezes a gente que tá olhando do lado de fora, é fácil pensar e falar, não, eu perdoaria o cara. Mas eu tenho certeza que a dona Agnes não passaria por isso tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que a gente, né, tendo visto todos os ensinamentos do Cristo, a gente tentar entender. Né? Eu gosto de ver as coisas da seguinte maneira. Tem coisas que a gente tem controle, né, situações que a gente tem controle e situações que a gente não tem controle. E a gente tem que sempre tomar muito cuidado com a maneira como a gente vai agir com as duas coisas, né? Então, situações... Eu vou dar um exemplo que tem bem menos impacto que o que a dona Agnes sofreu. Mas, por exemplo, eu um dia desse, no meu trabalho, fui resolver umas coisas na rua, não tinha uma consulta no dentista e tudo mais, voltei pro trabalho e falei, cara, vou pedir uma comida. Na verdade, eu tinha feito um canal no dente, né? Eu vou pedir alguma coisa pra comer, porque no restaurante que eu ia, não ia ter nada que eu conseguisse comer tranquilo com o canal no dente feito. Então, eu vou pedir um macarrão, alguma coisa assim. E eu pedi. Demorou, tipo, coisa de 1h30 e nada dos caras. Cancelei aquele pedido, fiz outro e demorou. Eu acho que eu demorei cerca de 2h30 pra conseguir realmente almoçar. Tipo, já fui almoçar, já era umas 4 da tarde. E daí o pessoal, nossa, mas você não tá nem irritado. Eu falei, cara, tipo assim, eu estou com fome, o que me deixa levemente irritadiço. Mas eu não tô irritado com os caras, porque, cara, eu não sei o que aconteceu com o cara, não é algo que tava no meu controle. O quão rápido a comida vai chegar ou não, eu posso prever aqui no aplicativo, mas não é algo que eu tenho controle. Não faz sentido eu ficar com raiva do cara, com raiva do iFood, com raiva do restaurante. Eu só tenho que tentar controlar aqui a minha fome pra não ficar com raiva com quem tá na minha volta aqui, porque eu tô com fome. E no final foi isso que eu fiz. Então, é isso. A gente tem que tentar tem que tentar tomar cuidado pra não agir em cima do aquilo que a gente não tem controle. A dona Agnes não tinha controle sobre o que o nosso... Eu sou muito ruim com o nome. Leonard. O que o Leonard ia fazer. Então, eu acho que projetar algo em cima de alguém que você não tinha controle, que você não poderia controlar, é algo que a gente tem que sempre tentar fazer. E óbvio que ela não vai simplesmente perdoar ele no sentido de não, tudo bem, eu aceito o que você fez, eu tô em paz com isso e vai dar tudo certo, eu espero que você tenha o melhor da sua vida. Até mesmo que o cara foi condenado. Então, não é como se ele tivesse muita possibilidade de concretizar isso. Mas ela aceitar o fato de que, sim, a filha dela, infelizmente, foi vítima de um crime horrível. E ela tentar entrar em paz com essa situação primeiro. O que ela sente a respeito do Leonard é algo que ela vai ter que trabalhar ainda mais e talvez não seja algo que ela consiga trabalhar em uma vida. O que ela tem que aceitar é que o Leonard fez o que ele fez. E ela vai ter que lidar com isso. Eu acho que é um primeiro passo, assim. Vou contar o desfecho dessa história. É importante a gente frisar que, como ele foi condenado, a justiça dos homens se deu. Sim, com certeza. Isso traz uma sensação de justiça, mas isso não aplaca a dor, isso não faz trazer a pessoa de volta. E então sempre fica aquele sentimento de... eu estava distraída enquanto eu procurava por essa justiça dos homens. Depois que ela acontece, o buraco volta a ficar imenso de novo e a dor avassaladora. Sim. Então, a dona Agnes, ela teve depressão, ela sofreu muito e que a gente lembre sempre que isso é normal, independente de fé, de religião. Sim. Nós somos seres humanos com sentimentos, com amor, a gente sente saudade, a gente sente raiva e tudo isso é justo dentro de um primeiro momento, é a nossa forma de lidar. A depressão é uma doença que também não é uma escolha que a pessoa faz e tendo o seu tempo ali, que é muito diferente daquela revolta em relação a Deus, né, e de até pensar em tentar contra a própria vida no sentido de se rebelar, né, a dona Agnes se tratou, se deu o direito de vivenciar o seu luto, e depois ela falou que chegou num ponto em que ela pensou assim, bom, nada vai trazer minha filha de volta, o que eu posso fazer agora, não só para evitar que isso aconteça com outras pessoas, mas também
eu preciso ver esse cara, eu preciso olhar nos olhos dele, eu preciso conversar com ele, eu quero saber quem ele é, eu quero saber o que a minha filha viu de bom nele, porque eu confio na minha filha, né? Se ela teve um relacionamento com ele, tem algo nele também de bom. E eu preciso que ele saiba a extensão do mal que ele fez para todos nós. Assim, uns 5 anos depois, começa a correspondência entre a Dona Agnes e o Leonard. Eles trocam várias cartas ao longo de 7 anos, em que ela vai conhecendo um pouco mais a história dele. Ele revela que sofreu muito abuso na infância, que o pai batia nele com cabo de energia, insultava, muitas agressões físicas, e todas as vezes que o pai agia assim em relação a ele, ele falava: eu faço isso porque eu te amo. Então, o Leonard foi uma criança que cresceu acreditando que amor era o quanto você aguentava de uma pessoa num mau sentido, né? Do quanto ela ia te agredir, o quanto ela ia te maltratar, e mesmo assim você ia escolher ficar. Ele tinha uma visão distorcida do amor. Isso é uma entrevista que fizeram com ele na prisão, ele conta isso, e ele fala que depois que ele foi para um lugar totalmente sem amor, que foi a prisão, é que ele viu que amor não era essa falta desse sentimento bom, muito pelo contrário, e a primeira vez que ele sentiu e conheceu realmente o amor foi quando ele teve a Dona Agnes na vida dele, presente, não só fazendo questão, mas perdoando, tratando ele como ser humano, apesar de, né, e como merecedor, vamos dizer assim, de uma segunda chance. Ele chora, ele se emociona, a gente vê o impacto que teve do amor. A gente sempre fala do amor como essa força motriz do universo, que a fonte é Deus, então não tem nada que o amor não possa mover, transformar. E mais ou menos é isso que acontece. Eles juntam essas cartas, fazem um livro que chama Wildflowers in the Median, que seria tipo como flores silvestres ali no meio do caminho, entre um lado e outro, porque sempre vão ter duas versões, duas vidas, e é um grande ensinamento de que a gente não conhece tudo a respeito da vida de uma pessoa que tenha levado ela a fazer. Isso não justifica, mas isso pode ajudar numa compaixão em relação àquela pessoa. E mesmo que a gente pense assim, não, mas eu conheço essa pessoa, convivi ela com a minha vida inteira, mas você lembra do que ela passou nas outras existências para ela ter chegado aqui como ela tá? Tão machucada e tão quebrada. E quantas vezes talvez nós não estivemos numa posição assim em outras existências, hoje melhores, mas que lá atrás a gente precisou de alguém também estendendo uma mão. Então, eu acho que o mais importante dessa história da Dona Agnes é a gente ver que o perdão, ele é possível, apesar de ser muito difícil. E os espíritos vão nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do perdão, leiam esse capítulo inteiro, né? Vai trazer aquela passagem que Jesus nos fala para amarmos os nossos inimigos e tudo mais. Mas eles vão nos dizer que perdoar não é você amar o seu inimigo como você ama um amigo, uma pessoa que você gosta muito da sua família ou, enfim, alguém muito querido, né? Porque é normal que a gente sinta uma coisa estranha em relação a essas pessoas, mas é não desejar o mal para elas, é a gente não ficar feliz quando elas estão mal, é a gente, muito pelo contrário, estar ali disposto a ajudar no que a pessoa precisar, estar ali de prontidão para se doar se necessário e buscar essa reconciliação, que é essa conversa, por exemplo, que ela teve. Lá nos Estados Unidos, depois disso, eles passaram a chamar isso de justiça restaurativa, que é justamente o diálogo e o perdão entrando em ação diante da justiça dos homens que já se deu, mas para tentar lidar com a dor. Isso vai trabalhar traumas, não só depois de uma perda, como aconteceu com a Dona Agnes, mas também, talvez, trabalhar o trauma de pessoas como Leonard, que era uma pessoa traumatizada, para evitar futuros crimes. E a gente tem vários outros casos de pessoas que passaram por perdas e foram atrás desses assassinos, vamos dizer assim, para perdoar, para ter um tipo de contato com aquela pessoa. E isso é belíssimo, porque quando a gente não faz por conta própria, as vidas se encarregam de que isso aconteça. Aí a pessoa vem na nossa família, vem no nosso círculo de amigos, vem numa pessoa que a gente vai se apaixonar, a gente mal sabe. Ou então aquelas pessoas que a gente tem um ranço, é um desafeto, mas que de alguma forma foram colocadas ali pertinho, não por acaso. Então, eu acho uma história inspiradora, porque às vezes parece que a gente tá falando só da teoria, que ali os ensinamentos de Jesus, tudo muito bonito, tudo muito tocante, mas a gente fala assim, não é possível que alguém daria conta. E olha só tudo que a Dona Agnes passou, ela deu conta, e ela era um ser humano normal. Em 2021, ela desencarnou de Covid, que a gente sabe que a morte nunca é por acaso, nunca é no momento errado, e é sempre libertação. Foi assim
da forma que tinha que ser, mas com certeza imagina como ela foi recebida depois de tantas demonstrações de abnegação, de indulgência, de perdão. Que seja uma inspiração para nós, que talvez agora estejamos passando por alguma situação que a gente pense assim, eu não dou conta de perdoar, não consigo nem me imaginar perto daquela pessoa, é um trabalhinho ali de formiguinha dia após dia, a gente pode começar fazendo prece, vem um pensamento ruim a respeito daquela pessoa, a gente já tenta mudar a estação, e assim a gente vai fazendo até onde a gente conseguir. Uhum. Eu acho que é esse ponto do trabalho aos passos, né? Aos pequenos passos, que eu acho que é o mais importante nessa questão do perdão. Porque, geralmente, quando a gente fala de perdão, a gente pega exemplos que são muito, às vezes, longe, né? Por exemplo, Jesus perdoou. Cara, Jesus é o maior modelo que a gente tem. Então, assim, por mais que, sim, devemos tentar seguir o exemplo de Jesus, você não vai conseguir sair da água pro vinho, né? Num dia, né? Então, a dona Agnes, ela conseguiu ir além, né? Eu acredito muito que ela deve ter feito, né, todo esse processo que eu até tinha comentado antes. Primeiro você tem que aceitar que as coisas aconteceram, né? Sim. Então, assim, Dona Agnes passou por várias perdas, né? Essa foi a perda que eu diria que é a mais impactante, né? Porque tem todo um fator de justiça, de moralidade que a pessoa vai carregar consigo, todos nós carregamos, e que vai, né, posicionar isso a respeito do que aconteceu. Agora, ela foi além no sentido de ela aceitou aquilo e ela ainda resolveu agir a respeito daquilo, né? Que é algo que, às vezes, a gente tem dificuldade, e é o que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que respeitar nossos limites, mas, ao mesmo tempo, não se acomodar neles, né? Sim. Então, ela entendeu o que aconteceu, ela viu o que aconteceu, ela absorveu aquilo, né, processou aquilo, e daí ela resolveu agir assim, em cima daquilo, e aquilo, sim, ajudou ela a conseguir perdoar. Porque, com certeza, ela não perdoou ele na primeira carta. Né? Foram várias cartas, né? Foram uma correspondência a longo prazo. Então, aquele processo. E às vezes é isso também. E eu acho que a maior lição também não é só a lição do perdão, mas como a humildade também é necessária pra gente perdoar. Porque a dona Agnes podia ter feito toda uma concepção em cima do Leonard e ter tido todo um preconceito a respeito dele, né? É um cara viciado, ele fez isso porque ele já não é uma pessoa ruim, já tinha maus hábitos e tudo mais. E não, ela deu essa oportunidade. Ela teve a humildade de, cara, eu não tenho toda a verdade. Por mais que tudo isso que veio a mim pode me dar uma interpretação bem precisa do que é, às vezes o mais preciso que você pode achar que está sendo, você não tem todos os fatos. Acho que a única pessoa que realmente tem todos os fatos é Deus, porque ele, né, sabe tudo o que aconteceu, desde os pensamentos de cada um até as ações minimalistas do que cada um fez. Mas o que você ainda puder dar uma olhada e humanizar, fica melhor. Então, assim, ela teve todo o processo de... Isso é o que foi falado, o que você falou, né? Ela conseguiu entender um pouco melhor o Leonard e isso humanizou um pouco mais. Então, assim, é muito difícil você perdoar alguém que você não tem empatia. Sim. Então, às vezes é um passo que a gente sempre tem que tentar correr a respeito de alguém que fez um mal muito grande pra gente. Cara, como é que eu posso ter empatia por essa pessoa? E às vezes no começo pode ser uma ação extremamente difícil, extremamente complicada. Meio forçada, mas muito faz parte do processo. Exato. Né? Mas é aquela questão, eu acho que você aceitando o que a pessoa fez, em primeiro lugar, cara, isso aconteceu, o que eu posso fazer a respeito sobre isso? Eu não posso, que nem ela falou, eu não posso trazer minha filha de volta, minha filha não vai voltar mais. Mas o que eu posso fazer eu posso falar com esse cara, tentar entender o porquê que ele fez isso, porque se a minha filha, né, amava esse cara, se ela teve um relacionamento com esse cara, algo tinha nele que eu não consigo ver agora, então ela correu atrás de ver, né? Então, acho que isso é um exemplo de como a gente pode tentar lidar com essas situações. Óbvio, são casos e casos, né? A gente não pode falar que a ação da dona Agnes vai ser o exemplo para qualquer situação e qualquer caso. Mas com certeza, uma história muito inspiradora, muito motivadora pro caminho que a gente pode tomar das coisas, né? E lembrar que, assim, dona Agnes, com certeza, foi recebida lá, né? com louvores, né? Pelo simples ato de ela conseguir ter perdoado. Não só ele, mas eu acho que também todas as questões que ela... Porque eu acho que a gente também lembra isso, né? Amar nossos inimigos só amar realmente nossos inimigos, pessoas terceiras que nos fazem mal. E às vezes nossos inimigos são internos também, né? Acho que Dona Agnes, que passou por tantas perdas, muitas vezes o maior inimigo dela foi ela mesma, né? Os pensamentos dela, coisas que ela não conseguia entender, não conseguia compreender, não conseguiu processar ainda, e o luto dela, às vezes, se tornou o próprio inimigo, né? E ela conseguiu superar tudo isso. Os espíritos vão dizer pra gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo do Amar aos Nossos Inimigos, que o perdão de um inimigo é o ápice da caridade.
Sim. é a manifestação mais sublime da caridade. E que, então, assim, a gente tem muito mérito quando a gente consegue chegar verdadeiramente, sinceramente, a esse ponto. Eu acho que nada nos vai fazer sentir mais amados do que perceber que a gente não merece ou entende que não merece aquele amor, porque mostrou e revelou a nossa pior face, ou seja, a gente deu todos os motivos para ser odiado e ainda assim aparecer alguém ainda nos amando e ainda nos apoiando e estendendo a mão. A gente tem isso por parte do nosso Pai, Deus, a gente tem isso por parte do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, de pessoas que às vezes são colocadas nessa existência conosco. Às vezes a gente pensa, não, nessa existência não tem ninguém, mas tem muito desencarnado aí do seu lado. E então, assim, nós somos muito amados e que a gente possa também espalhar e devolver um pouco desse amor. Porque o que a gente mais vê na doutrina, seja nos grupos mediúnicos, seja nos livros maravilhosos psicografados pelo Chico, pelo Divaldo e por aí vai, é do quanto uma prova, uma manifestação de amor verdadeiro foi capaz de desvencilhar os piores processos obsessivos, os maiores rancores. São histórias lindíssimas. Eu me veio muito aquela do Máscara, né? Que era aquele obsessor do Divaldo. E o quanto ele realmente tem a virada de chave quando ele vê o Divaldo adotando uma pessoa que foi muito cara a ele, não lembro se era filho, se era mãe, e que reencarna num bebezinho e que ele adota. E ali é quando tudo muda. Então, assim, como o amor é desconcertante. Sim. E, assim, às vezes a gente fica tentando vencer guerras e disputas com a força, até um dia chegar ao ponto de entender que tudo se resumia a amar. Muito boa a história. Muito linda. Que possamos, então, trabalhar em nós esse perdão em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Que a gente também possa se perdoar, ter mais indulgência, mais compaixão conosco. E se vocês gostaram, coloquem aí o que vocês acharam dessa história. Pesquisem na internet para saberem mais detalhes. É muito linda. Tem um livro traduzido em português também para quem quiser. E a gente se vê muito em breve, se Deus quiser, num próximo Espírita Pop. Até lá!